Audio Jungle. Olá, amigos do Maranguape TV. Gostaríamos de, antes de começar essa entrevista, pedir desculpa a vocês, pela falta de sincronização entre o áudio e o vídeo. Infelizmente, houve um erro de configuração de frames a ser transmitido, Deveríamos transmitir em 29,97, acabamos transmitindo com 20 frames. E aí o porquê da falta de sincronização. Então, o nosso abraço e as nossas desculpas. Obrigado. Olá, amigos do Maranguape TV. Estamos mais uma vez aqui, em uma entrevista na Coletivo Web. Posso dizer que um bate-papo com o nosso amigo Antônio Câmara, que é o nosso convidado. Antônio Câmara, que é suplente de vereador. E a gente hoje, numa conversa informal, eu tive a ideia de ele ser o convidado da semana. Antônio Câmara, é um prazer tê-lo aqui, para a gente bater um papo. E assim, para a gente não... As pessoas reclamam muito, porque as nossas entrevistas, geralmente não faz, é muito demorado, Então, estou tendo cuidado para a gente não demorar tanto nas entrevistas, então vou ser bem direto. Então, Câmara, você como suplente, como é que você vê o atual problema, da seca, que está assolando todo o Nordeste, principalmente aqui em Maranguape? O meu boa noite a todos os seus ouvintes, meu amigo Gilvan. E aqui mais uma vez, hoje, tendo o prazer de lhe parabenizar pessoalmente pelo seu grande trabalho, ajudando a meus irmãos maranguapenses a ter mais um pouquinho de cultura política, porque, assim, infelizmente, sem a política, sem a participação da sociedade, ninguém vai a canto nenhum. Em relação à sua pergunta, a respeito do problema da seca, eu não estou sendo muito pessimista, não. Mas eu prefiro pecar por excesso do que por omissão. Eu acho que nós estamos diante de um verdadeiro desastre humanitário no estado do Ceará e no Nordeste brasileiro, onde o governo federal e o governo estadual está colocando uma máscara para que o grande problema não chegue à sociedade, não chegue nos nossos lares. Para você ter uma ideia, no relatório da FUNSEMI, divulgado em janeiro do ano passado, os nossos 122 açudes públicos, que abastecem toda a sociedade cearense, estavam com 60% de capacidade. Com 60% de capacidade, e a FUNSEMI divulgou que o inverno seria fraco. O inverno se configurou fraco, e agora em janeiro a FUNSEMI vem divulgando novamente que a quadra invernosa nossa vai ser, tudo indica, abaixo da média, aonde os mesmos açudes, 122 açudes, estão só com capacidade de reserva hídrica de 30%. Então é só fazer as contas, não precisa ser matemático não, é só fazer as contas e ver que antes de dezembro, se realmente esse inverno for fraco, nosso Ceará vai estar todo sem água. Nós estamos vivendo um quadro de calamidade, certo? Pública total. Ô Tancano, pelo jeito que você fala, já desperta em mim que, na verdade, vários setores estão sendo irresponsáveis. A imprensa, os governos, de não mostrar realmente o quão tão sério é esse problema, Porque a gente começa a ver as coisas acontecendo, principalmente quando você vai mais no interior, a falta d'água, inclusive agora em Maranguape, teve essa polêmica lá na Tabatinga, inclusive foi matéria de algumas TVs, passou, e você atribui isso ao governo, a mais a quem, de repente, de não mostrar esse real problema, porque nós temos uma Copa do Mundo que está vindo, vem uma Copa do Mundo, está sendo gasto um horror de dinheiro, e ninguém está conseguindo ver, até os nossos irmãos em outros estados, conseguindo ver o real problema que existe no Nordeste. Eu atribuo tudo isso à política barata que domina o Nordeste há séculos. Na realidade, a seca é um fenômeno que vários países do mundo convivem com ela e não tem falta de água. É o velho cabresto eleitoral de que quanto pior, melhor para a gente dominar. É a substituição do coronelismo que havia no nosso Nordeste há 150 anos, pelo coronelismo hoje pago pela Caixa Econômica, certo? Que são as bolsas sociais explorando
à miséria do nosso povo, a politicagem barata, explorando de uma forma mais desumana do mundo a nossa sociedade, que mais precisa, e construíram o maior curral eleitoral do mundo na nossa região do Nordeste. Aí eu lhe faço a pergunta: quem é que vai querer mudar esse quadro? Totalmente responsáveis. O primeiro responsável maior é o governo federal. Tem dinheiro para fazer o Porto de Cuba, gastar 800 milhões de dólares, que dá 1 bilhão e 500 milhões de reais, que daria para fazer, só a título de exemplo, no estado do Ceará, 391 poços profundos em cada um dos 184 municípios cearenses. Não faz. Por quê? Porque prefere a política da esmola para botar o cabresto na nossa sociedade mais necessitada. E o que a população, o que o povo poderia fazer para mudar esse quadro? Já que geralmente, eles, por exemplo, no caso da Tabatinga, algumas pessoas, pode-se dizer, sempre joga a responsabilidade do governo, né? E aí a gente tem a responsabilidade do governo municipal, estadual, federal, que todos são responsáveis. Mas o atual prefeito, né, no momento, já encontrou essa seca que já vinha se arrastando na gestão passada, já se tinha dificuldade de água, né, mas aumentou agora. E, na verdade, houve uma polêmica ali na Tabatinga. Exatamente, algumas pessoas querendo até atribuir a responsabilidade ao prefeito. E como é que as pessoas têm que lidar com isso? Eu acho até graça dessas coisas, porque a última grande obra que houve no nosso município foi feita por Pedro Câmara há 18 anos atrás, que foi o açude de Forquilha. Após a saída do Pedro Câmara, nenhum investimento em reservas hídricas no nosso município foi feito. E eu fico muito feliz, certo, de hoje, Maranguape, ter um prefeito como o Átila, assumindo essa condição de prefeito. Na realidade, algumas pessoas dizem que o problema não é dele, mas, na realidade, eu acho que é o problema dele e eu fico muito feliz. Nós temos que ter um prefeito como o Átila que está indo em cima. Por que fugir? A gente sabe que é o problema da distribuição da CAGES. A CAGES só quer ficar com bônus, só quer faturar e não quer ficar com o ônus da distribuição. Era muito fácil para o Átila chegar e se omitir e dizer: isso não é problema meu não. Eu estou morto de feliz que nós não temos um prefeito que está fazendo politicagem barata em cima disso. Mas isso que você está falando aqui para nós, isso de uma certa forma não deveria ser falado na imprensa e para a população, né? Você acha que não há um desgaste por não ter esse tipo de comunicação, isso que você está fazendo agora, por exemplo, que quando a imprensa chega, né, ela sempre tenta tirar proveito daquilo para dar audiência, né? E não ter alguém para fazer isso que você está fazendo agora, não causa um desgaste? Eles, na realidade, hoje no Brasil, principalmente no Nordeste, nós temos aquela imprensa sensacionalista, né, que se alimenta da desgraça dos nossos irmãos. Mas aqui no Maranguape, eles vão só quebrar a cara, porque nós temos um prefeito que enfrenta o problema, vai para cima, cumprindo com os compromissos de campanha dele de transparência, sem medo do povo. O Átila tem uma frase maravilhosa: uma pessoa foi criticar o Divan, porque ele tinha ido se expor depois numa reunião lá no alto do cemitério na Tabatinga, e ele olhou e disse: engraçado, eu andei no Maranguape todinho, nunca houve um problema, agora na hora que tem um problema e não vou resolver, eu vou resolver sim. Fique sabendo que o povo não morde não, o povo quer atenção e quer transparência do seu prefeito. Então eu vou tentar resolver os problemas da nossa sociedade. Essa imprensa que vive às custas da desgraça da sociedade alheia, isso aqui não tem mais espaço no Maranguape, não. Você vê o que eles fizeram. Quando o Átila começou na gestão dele, eles caíram de cima no problema de saúde. Você viu que foi um verdadeiro ato de terrorismo político em cima da pessoa que tentaram fazer com o nosso prefeito Átila Câmara no começo da gestão dele na área de saúde. Hoje, a saúde do Maranguape
a olhos vistos, logicamente tem que melhorar muito, mas a olhos vistos já é uma saúde que dignifica, certo, o nosso município e com certeza irá melhorar. Aonde é que está a imprensa marrom para divulgar e bater uma palmazinha que a saúde do nosso município melhorou? Concordo com o que você falou, mas eu vou insistir mais uma vez na pergunta. Na verdade, na Câmara temos sempre um representante que vai falar, de uma certa forma, pelo governo, né? E quando eu disse assim, que é muito importante o que você está falando, né? Porque apresenta, de uma certa forma, as soluções, o que o governo vai fazer, eu estou perguntando se não é um desgaste nós não termos alguém que faça esse papel que você está fazendo, né, de defender o governo e dizer que há soluções e que o governo está em busca de soluções. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O governo do Acre é tão transparente que ele nem se preocupou com isso, mas sem dúvida alguma um porta-voz da prefeitura para estar à frente desses problemas é essencial, é totalmente fundamental. E, inclusive, sem querer aqui denegrir a imagem de ninguém, é muito importante uma atuação mais forte da bancada de vereadores em relação a essa problemática de defender tanto a nossa sociedade, quanto os seus representantes, quanto o nosso prefeito da Câmara, passando também a exigir políticas públicas, certo, de combate sistemático que fiquem do próprio governo do Estado e do governo federal. O vereador para fazer tudo isso também, não é só para estar balançando cabeça, dizendo sim ou não, tem que também correr atrás. E você, como suplente de vereador, né, você não parou. Eu queria que você falasse um pouco do seu desenvolvimento, dos seus trabalhos que você tem feito no interior, principalmente na Jubaia. Eu não posso parar porque na realidade, o grande sonho da minha vida política eu já realizei, que foi a eleição do Átila à Câmara. Né? O Átila, desde a eleição do Pedro com o George, onde o Pedro saiu derrotado, o Átila naquela época já era meu candidato. Eu briguei querendo que o Átila fosse, porque eu já tinha certeza que ele ganhava a eleição. Na realidade, só tinha um candidato para derrotar essa politicagem barata que dominava o Maranguape, certo? Que era o Átila Câmara. Se não fosse o Átila, certo? Pode ter certeza que os barões ainda estavam dominando o Maranguape, entendeu? Mas o que tem sido feito, né, no momento dessa crise? O que é que, na verdade, qual a atuação do governo? E você, quando eu digo assim, você como suplente, porque eu tenho visto, acompanhado no Facebook, o seu participando de reunião, né, sempre lá está querendo, exigindo que seja feito alguma coisa. O que você tem feito e o que o governo tem feito também para enfrentar essa seca? Nós estamos fazendo um trabalho muito pesado junto à sociedade de Jubaia, certo? Onde, historicamente, certo? Onde nós nascemos e historicamente foi o nosso berço político. Fizemos um trabalho muito bonito na Jubaia, que graças a Deus hoje o povo da Jubaia pode se orgulhar e dizer que é o distrito mais bem servido de água. Nós pegamos um cacimbão, não tinha condição de botar nos canos, situação alarmante, fizemos a distribuição em 10 postos de água nas caixas de água cedidas pela Prefeitura de Maranguape à sociedade e fizemos tipo um sistema de chafariz que atende a toda a nossa sociedade. Fugindo da humilhação, né? Fugindo da humilhação do carro-pipa. Graças a Deus, o Átila, junto à Secretaria de Agricultura, conseguiu 19 poços profundos e fizemos uma Jubaia de Vão, que deu 8.000 litros por hora. Amanhã mesmo, a equipe da Prefeitura já está indo instalar, certo? Os postes e as bombas para esse poço profundo dar suporte ao nosso trabalho de deixar a sociedade da Jubaia assistida. E, quanto ao restante, fazendo coro junto aí ao Átila à Câmara, nas redes sociais, procurando falar com alguma autoridade que a gente conhece, alertando sobre o que vai acontecer e procurando envolver todos os membros da nossa sociedade nessa problemática que é uma chaleira fervendo que vai explodir, né? Você falou que esse é um problema que
que a seca já é de muito tempo, né? Que devido a uma política, né, isso vem se dando continuidade sem resolver o problema. E o que é que o nosso governo tem feito exatamente para intermediar através do governo federal para que seja ter as soluções assim do âmbito federal para que mais coisas possam acontecer e ser realizadas aqui no nosso município? O Átila está na luta diária, construindo poços profundos, e agora mesmo já está lançando aí mais uma licitação para a construção, se não me engano, de mais 30 ou 40 poços. Isso é uma iniciativa do município. Do município. Eu estou falando assim, porque aí só depender para solucionar esse problema da seca, que é um problema muito grande, né? Para o município, eu acho que fica, vamos dizer, é muito pesado para o município. Não, o governo federal não deveria, na verdade, interceder mais sobre isso? O governo federal está intercedendo, mandando essas caixas, né? Essas caixas cisternas de 16 mil litros, né? Para o interior do estado. São as caixas de plástico de 16 mil litros, que na realidade vai amenizar um pouco, se nós tivermos um inverno bom, né, a sede do povo. Mas é mais um paliativo, entendeu? É mais um paliativo que vai só deixar cada vez mais a nossa sociedade na mão dos políticos. O que nós temos que fazer são reservas hídricas, né, para nossos irmãos não ficarem reféns da situação dessa. O Átila está já fazendo um grande projeto do açude na região de Jubaia, né, e está estudando mais aí uns 2 ou 3 locais, ainda não quero nem citar, para nós fazermos uma reserva, né, de água no nosso município. Como existia, como o Pedro Câmara fez com Forquilha. Na realidade, sem querer aqui ficar jogando a culpa em A, B ou C, o problema todinho no nosso Maranguape é porque não foi feito nenhum investimento após a saída do Pedro Câmara em recursos hídricos, em reservas hídricas no nosso Maranguape. O problema todo é esse. É só politicagem. E falando em politicagem, a Câmara Municipal, como é que tem atuado em cima desse problema? Porque a gente sabe que geralmente a maioria das câmaras municipais no Brasil inteiro, uma defende o governo e uma outra ataca, né? E às vezes se esquece, na verdade, de apresentar algum projeto que possa até, de uma certa forma, solucionar algum problema de alguma forma. Nesse mandato já foi apresentado algum projeto de algum vereador para de repente ter alguma solução, alguma ideia, alguma coisa desse tipo? Essa sua pergunta eu vou lhe fazer outra. Vai morrer para me responder? Eu acho que a Câmara de Maranguá poderia ser muito mais atuante. Eu acho que nós temos um quadro de vereadores. Quando eu falei assim, quando eu digo eu perguntei, uma parte faz a defesa e a outra faz o ataque, isso aí é uma coisa que já vem de anos, né? Porque eu que acompanhei a sessão da Câmara durante muito tempo, né? Poucos projetos foram apresentados, né, para a população municipal. E é da responsabilidade também dos vereadores esse problema que existe em Maranguape, não é isso? Com certeza, não é a responsabilidade do vereador fiscalizar a prefeitura e apresentar soluções e cobrar do executivo, tanto municipal como estadual e federal, soluções práticas para a sociedade. Mas o problema é que a negada se acostumou aí a sempre a só esperar pelo executivo e acho que às vezes dá uma certa preguicinha de pensar e procurar soluções. Nós temos grandes quadros, né? Eu não quero citar nome não, mas nós temos, né, um vereador Elisiário, nós temos o Clebson, nós temos aquele que eu gosto muito, o Evaldo de Amanari. Poderia ser um grande porta-voz do governo da Câmara. Eu concordo plenamente com você quando você disse que poderia ser um dos representantes do Haja Câmara. Eu sempre percebi que o Evaldo era um dos vereadores que se destacava, na verdade, em tanto defender como, na verdade, colocar seus protestos de uma forma bem equilibrada. Com certeza ele vem da leva da politicagem, mas o Evaldo é um cara que tem história política no Maranguape, foi do MDB, foi ligado ao Alfredo Marques, foi ligado ao meu pai, e aprendeu a fazer política séria, entendeu? Esse lapso aí que ocorreu na vida dele
não o mancha só porque ele sempre foi uma pessoa que teve uma conduta muito ética, né? E agora está aí dando suposta administração do Axel, vamos torcer para que melhore. O outro também, quadro espetacular, Elisiário, né? E vamos torcer para que todo mundo pegue essa onda aí, né, em cima dessa necessidade que nós estamos passando no nosso Nordeste por água, e todos os vereadores, né, arroche logo, como diz o Ciro Gomes, e faça também o seu papel de cobrar lideranças, né? E sugando mais um pouquinho, né, meu querido, aproveitando, né, para a gente esticar um pouquinho, nós estamos aí exatamente às vésperas de uma eleição para deputado, né? Como é que você vê o quadro dos deputados que estão aí, né, que se apresenta daqui a pouco a toda a população de Maranguape? Como é que você vê que você que é suplente, você que na verdade está bem próximo do governo, como é que você vê esse quadro que vem a se apresentar, né, à população de Maranguape? Eu sou Átila Câmara, mas não estou dentro do governo, não. Mas meu partido é Átila, né? Eu acho que nós vamos passar por um teste de a sociedade em cima dos políticos, cobrando, e eu acho que uma pessoa que pode sair bem nisso, com certeza absoluta, a primeira pessoa que vai sair muito bem nisso é o Raimundo Matos. Raimundo Matos deve ser disparadamente o deputado mais votado na eleição de Maranguape, entendeu? Eu vou puxar mais um pouquinho. Você falou uma coisa que eu acho que para deputado federal, e eu digo, para deputado estadual, vai ser a briga do George com o Lucio, né? Eu acho que o Lucio... Pode-se dizer parentes, né? Né? Do padrasto com enteado, né? Tá parecendo quando bem amado, né? Padrasto com enteado, aquela novela que tinha, né? Mas eu acho que, sem desmerecer, né, aqui a nenhum dos candidatos, eu acho que o trabalho do Lucio, juntamente, logicamente, comandado pelo nosso prefeito Átila na Secretaria de Saúde, vai dar um retorno, vai começar a dar um retorno eleitoral a ele muito grande. E, logicamente, o George também vai ter sua votação, porque quantas pessoas no Maranguape estão com seus interesses contrariados, depois que o Átila começou a fazer a política séria, Gilvan? Então, esse pessoal só tem um caminho, votar no George mesmo, tá entendendo? Para ver se a política é barata, um dia ele volta de novo para o Maranguape. Você falou assim, na verdade, Maranguape sempre teve bem dividido durante muitas campanhas políticas, sempre foi uma divisão assim por poucos votos, né? Então, quer dizer, é certo que vai ser algo bem equilibrado, né? Agora, você falou o enteado, né? E no caso agora no Silvio Girão, não fica uma responsabilidade muito grande para o governo nesse momento? Um governo que, na verdade, pode-se dizer que tomou, né? Tomou e teve que, na verdade, acertar essa máquina que agora tem que ter um equilíbrio, e trazer equilíbrio, às vezes, faz com que as pessoas se sintam prejudicadas por estar tão acostumadas a um tipo de política? Pelo Átila eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, acho que ele tem que continuar na linha do seu governo, entendeu? Cumprindo com o que ele prometeu, que era dar um fim à política barata no Maranguape. O Lucio está fazendo o seu trabalho, com a sua equipe junto na saúde, comandado pelo nosso prefeito, e se ele está trabalhando direito, o povo vai ver e vai votar nele. Não tem nada que o Átila está pegando aqui recurso de prefeitura, fazendo o diabo, aquilo ali que todo mundo conhece, como é que uns fazem aí, que diz que fazem, certo? Vai estar indo gastar para deputado, para isso, para ter mais votos, tem nada. O povo é que vai reconhecer. O problema do Átila, certo? Gilvan, é trabalhar e ser coerente com o seu discurso. Quem elegeu o Átila na Câmara, eu sei que tem muito político aí que se diz o pai do prefeito, mas na realidade quem elegeu o Átila na Câmara... Como assim? Ou seja, tem muito político que é o pai do prefeito. Me explica um pouquinho. A gente vê aí várias lideranças, tudo achando que, eu fui responsável pela eleição do Átila,
eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Atlas só se elegeu porque eu consegui a união de A com B, com C ou D. Besteira, uma besteira do mundo, certo? Graças a Deus houve a união onde o Atlas foi eleito, mas o Atlas só deu a eleição dele, só a ele mesmo, certo? Se fosse outro candidato, se fosse eu, se fosse você, se fosse Pedro Câmara, se fosse Lucílio, se fosse Luiz Girão, se fosse qualquer outro, a gente tinha perdido a eleição. Então a eleição foi o Atlas e o povo. Vamos acabar com essa besteira de dizer que eu sou o pai da criança. O Atlas era candidato na marra contra tudo ou contra todos. Podia ter 10 candidatos. O Atlas era candidato. E a gente ia ganhar a eleição porque o fenômeno nosso da Câmara é uma coisa chamada pele. Quando tem pele entre o político e o povo, não tem jeito, entendeu? Então, deixa o Atlas trabalhar. Eu só rezo todo dia para que ele continue mantendo a coerência do seu discurso nos palanques e não abra para politicagem barata. Se abrir, está liquidado. É mais um que vai ficar na história como um politiqueiro. Parece que quando você fala assim, ser o pai da criança, ser o pai da vitória, né, faz com que algumas pessoas se autovalorizem. E parece que essa valorização, essa autovalorização tem feito uma certa, vamos dizer, um apartheid, né? Alguém tem se apartado do governo. Algumas pessoas têm saído do governo para compor exatamente quem foi inimigo na campanha anterior, né? Parece que os acertos políticos não foram aquilo que eles imaginavam, tanto como pessoas que trabalharam na campanha do nível pequeno ao maior, apesar que eu acho que todos foram importantes, né? Todos foram importantes para essa grande vitória, mas parece que alguns interesses, na verdade, não foram atendidos da forma que se imaginava por ser pai da criança, e isso tem trazido muitas pessoas que não estão mais no governo, estão saindo do governo e compondo até mesmo a estar em união com quem foi inimigo na campanha anterior. Como é que você vê isso? Eu fico muito feliz. Graças a Deus saíram. A sua Câmara nunca chegou e fez negociata com ninguém. Nunca. Sou testemunha disso. Nunca fez uma negociata política com A, B, C ou D. Então, se estão incomodados, querem continuar fazendo a politicagem barata, vamos procurar outro lado. Do nosso lado não tem isso não. Pelo contrário. Nós temos que fazer cobrança todo dia para que o Atlas não abra nem um milímetro dos compromissos de campanha dele. Não vai cometer suicídio político, não tem possibilidade dele manchar uma carreira brilhante que ele vai ter no estado do Ceará. A gente é um homem sério. Não vai abrir para ninguém. Quem estiver esperando que ele abra, pega o caminhozinho. Pode pegar o caminhozinho e vai se juntar com Geórgia, com quem quiser. Ele não vai abrir. Bem, a gente teve aqui um pequeno bate-papo com Nelson Antônio Câmara, um negócio forte, né? Uma linguagem bastante forte. Eu acho que das entrevistas que eu tive bem direto, uma palavra direta, eu acho que foi você, Antônio Câmara, né? Muito forte, muito bom, meus parabéns. Mas eu queria, para encerrar, eu queria em 5, né? O que é que falta, em 5 perguntinhas, né, pequenas e uma resposta pequena, o que falta no momento para ajustar o governo? Que toda a equipe trabalha igual o prefeito. Que equipe seria essa? Toda a equipe administrativa. Nós temos um prefeito que trabalha 24 horas, das 8 a 24, posso até dizer 24 horas por dia. Então o Atlas não respira. Então ele está todo tempo correndo atrás do projeto, correndo tudo e trazendo soluções, e às vezes a equipe não acompanha. Certo? Essa equipe está unida? Está unida, posso dizer que está unida. Os que não se uniram saíram já. E vão sair mais. Ou entra na administração compactada com o que o prefeito pensa, então vai ter que sair. Uma derrota nas eleições para deputado, principalmente para deputado estadual, isso demonstraria o quê? Nada. Mostraria que o povo é livre e escolheu o melhor candidato que eles acham que representavam na época. Esse é o nosso amigo Antônio Câmara, direto no nosso bate-papo. Essa foi de pancada, curtinho e grosso, né, Antônio Câmara? Eu acho que as pessoas estão desacostumadas, João, né? Acho que esqueceram o que foi dito no palanque. Nós passamos 5 meses
de campanha, falando em transformação e falando em nova política. Quando a gente começa a botar isso em prática, né, as pessoas começam a estranhar. Não tem nada que estranhar, não. Não tem que mudar nada. A gente tem que chegar a trabalhar só para o povo, meu amigo. Tá? Político que hoje se preocupar em besteira de aliança política, em manter a aliança política, alimentar assistencialismo, alimentar clientelismo barato, fisiologismo, isso aí está morto. A nova política, aí mostrando as manifestações no Brasil todinho. Eu só quero uma postura diferente dos políticos. Eu tenho certeza absoluta que o Adson, tá, vai seguir pelo caminho. Eu só fico, às vezes, triste porque eu queria que ele acelerasse mais. Tá? Bem, meu querido doutor Encana, eu só tenho a agradecer pela sua participação. Fico muito triste de não ter alguém para entrevistar do nível da pessoa que está sendo entrevistada, né? Porque está de parabéns, né? Eu acho que foi muito importante para esclarecer algumas pessoas e alguns políticos, principalmente, né? Então eu só agradeço a sua presença. Eu quero deixar claro que eu dei minha opinião, entendeu? Porque eu sou um eleitor como qualquer outro, não participo do governo, né? E falei aqui o que eu acho que foi falado durante a campanha e acho que nós temos que ser só coerentes. Mas não estou aqui com procuração de ninguém para falar em nome de ninguém. Falei o que eu acho e é o que eu vou defender. Nova política até o fim. Eu já ruim, como eu já disse. Isso é a sua opinião, né? Minha opinião. Antônio, muito obrigado pela sua participação. Espero que você esteja outra vez aqui. Pessoal, isso é o Coletivo Web e na próxima semana nós teremos aqui Elisiário Maia, que estará, na verdade, participando também dessa entrevista. Valeu, pessoal. Nosso muito obrigado.